Quando se fala em poluição, todo mundo pensa na Índia. No caos das buzinas, nas fumaças que cobrem o céu, nos rios transformados em esgoto sagrado. Bangladesh também entra nessa lista, não só pelo ar, mas pelo barulho que parece nunca parar. Ruas lotadas, construções sem fim e uma mistura de cheiros, sons e poeira que desafiam os sentidos. Inclusive, a gente até mostrou isso num vídeo recente aqui no canal. Se ainda não viu, procura depois por Os 10 países mais sujos do planeta. E se prepara, porque o ranking não é nada bonito. Só que por mais que esses lugares chamem a atenção, existe um canto do mundo que conseguiu ganhar um apelido ainda mais sombrio. Um lugar que muita gente chama de o verdadeiro inferno na Terra. Ali, até a neve muda de cor. Ela pode cair amarela, vermelha ou até preta, carregando nas costas a marca da poluição que cobre tudo. Estamos falando de uma cidade em que o inverno dura 9 meses, a noite pode se estender por semanas inteiras e o ar chega a ser tóxico. Hoje, o Belo Mundo vai te levar para conhecer Norilsk, uma cidade russa que nasceu sobre sofrimento humano, cresceu com a riqueza mineral e hoje sobrevive dividida entre o orgulho e a devastação. Número 1. Localização e dados gerais. Para começar, é preciso entender onde está esse ponto perdido no mapa. Ele fica a quase 400 quilômetros acima do Círculo Polar Ártico, numa região em que o inverno domina a maior parte do ano. Chegar até lá não é simples. Não existe estrada que ligue a cidade ao resto da Rússia. A única forma rápida é por avião, que pousa em um aeroporto local chamado Alikel, praticamente a porta de entrada aérea da região. Também existe um porto fluvial chamado Dudinka, construído às margens do rio Yenisei, um dos maiores da Sibéria. Esse rio só pode ser navegado durante alguns meses, quando o gelo derrete. No inverno congela por inteiro, e o porto para de funcionar. Na prática, isso significa que metade do ano a cidade depende quase apenas de aviões para receber comida, combustível e qualquer tipo de suprimento. O isolamento é tão grande que os próprios moradores costumam dizer que vivem em uma ilha. Para eles, a Rússia continental é o continente, e aquele pedaço perdido no Ártico é outra realidade. Quem chega pela primeira vez descreve a cena como estranha. Do avião, tudo que se vê é um deserto branco sem fim. São quilômetros de gelo e tundra, até que, de repente, surgem blocos de concreto. Prédios quadrados e enfileirados quebram o vazio, como se alguém tivesse jogado uma cidade inteira no meio do nada. E existe ainda um detalhe importante. Essa não é uma cidade aberta para qualquer visitante. Ela é considerada uma cidade fechada. Isso quer dizer que estrangeiros só podem entrar com autorização especial do governo russo. Em outras palavras, é mais fácil viajar para o outro lado do mundo do que desembarcar nesse pedaço congelado. Esse isolamento, físico e também burocrático, já dá o tom de como é viver ali. Um espaço cercado por gelo, fumaça de chaminés e longos períodos de silêncio. Mesmo assim, quase 180 mil pessoas chamam esse canto inóspito de casa. Número 2. Cotidiano e curiosidades. Viver nesse pedaço do Ártico exige adaptações em cada detalhe. Não é só sair de casa de casaco pesado e pronto. Até o transporte precisa ser pensado para enfrentar o frio. Os ônibus, por exemplo, são verdadeiros refúgios sobre rodas. Muitos têm calefação reforçada e circulam em comboio quando a nevasca aperta. Se um deles quebrar, os passageiros são transferidos imediatamente para o outro, porque ninguém pode ficar esperando na rua a 40 graus negativos. Com os carros não é muito diferente. Muita gente deixa o motor ligado por horas, só para garantir que não congele. Outros usam aquecedores especiais que esquentam o motor antes de dar a partida. Como o solo é de permafrost, não dá para ter garagem subterrânea. Então, a maioria dos veículos passa a noite ao relento, enfrentando ventos cortantes e temperaturas que, em alguns dias, chegam perto dos 60 graus abaixo de zero. A alimentação também depende do clima. No verão, quando o rio Yenisei descongela, navios chegam ao porto de Dudinka carregados de frutas,
verduras e produtos frescos. É quando os mercados ficam mais variados e os preços caem um pouco. Já no inverno, com o rio fechado pelo gelo, tudo depende do transporte aéreo. O resultado se vê nas prateleiras que ficam cheias de enlatados e produtos secos, pois uma simples maçã pode custar muito mais do que em Moscou. Dentro das casas, a adaptação é visível. As janelas são pequenas, às vezes só 2 por cômodo, para segurar o calor. Os prédios são blocos grandes, colados uns aos outros, formando uma barreira contra os ventos árticos. E debaixo das ruas, nada de tubulações escondidas. Os canos de água e de gás ficam suspensos sobre estruturas metálicas, porque escavar o solo congelado não é opção. A internet demorou, mas chegou. Foi só em 2017 que a cidade recebeu uma conexão estável, aproximando um pouco mais essa ilha do resto do país. Mas não é porque o ambiente é hostil que não existe lazer. Há teatros, centros culturais e até clubes esportivos. Um dos mais curiosos é o UMCA, um grupo dedicado à natação no gelo. Ali, moradores se reúnem para mergulhar em lagos quase congelados como forma de fortalecer o corpo e a mente. E quando a noite polar vai embora, acontece o Festival Heiro, uma celebração tradicional que marca a volta do sol. E por falar em sol, nesse pequeno ponto perdido do mapa, acontecem 2 fenômenos para lá de intrigantes. Número 3. O sol da meia-noite e a noite polar. Um dos aspectos mais marcantes da vida nesse canto do Ártico é a forma como o tempo se comporta. Não o tempo de calendário, mas o tempo do céu. Entre o fim de maio e o fim de julho, acontece o chamado sol da meia-noite. Durante quase 2 meses, a luz nunca vai embora. O relógio marca meia-noite, mas o céu continua claro como se fosse meio-dia. Para quem não está acostumado, é uma experiência estranha. Você deita para dormir e a claridade invade o quarto, como se o dia nunca acabasse. No começo pode até parecer divertido. Dá para sair para caminhar de madrugada sem lanterna, pescar em lagos sob o sol da madrugada, até jogar futebol às 2 da manhã. Só que essa brincadeira logo vira problema. O corpo humano precisa da escuridão para produzir melatonina e regular o sono. Sem noite, o organismo se confunde. Insônia, cansaço, dificuldade de concentração. É por isso que as casas ali têm cortinas grossas, quase como um blackout, para simular a escuridão e dar ao corpo a chance de descansar. E se de um lado existe esse excesso de luz, do outro vem o extremo oposto, a noite polar. Entre o fim de novembro e meados de janeiro, o sol desaparece do horizonte. São semanas de escuridão contínua, com apenas um breve crepúsculo azul no meio da tarde, como se o sol tivesse tentado nascer, mas não tivesse conseguido. Essa ausência de luz tem efeitos profundos. O corpo deixa de produzir vitamina D, essencial para os ossos e a imunidade. A mente também sofre. Não é à toa que os índices de depressão, ansiedade e até de dependência alcoólica costumam ser mais altos nessas regiões de escuridão prolongada. Para enfrentar isso, os moradores criaram soluções. Muitos tomam suplementos de vitamina D. Outros recorrem à fototerapia, sessões com lâmpadas especiais que imitam a luz solar e ajudam o organismo a se manter em equilíbrio. E existe ainda a força da vida comunitária, clubes, eventos culturais, encontros em centros fechados. É a maneira que encontraram de não se isolar demais durante as longas semanas de escuridão. No fundo, a vida ali é uma dança entre 2 extremos. Meses de um dia sem fim, em que a claridade nunca dá trégua, seguidos por meses de uma noite que parece não acabar. E no meio disso, as pessoas se adaptam, criam rotinas, inventam rituais e seguem vivendo. A pergunta que muita gente faz é: quem em sã consciência olharia para aquele pedaço congelado do Ártico e pensaria em fundar uma cidade ali? A resposta está no nome de Joseph Stalin. Número 4. Quem decidiu construir isso aqui? A história de Norilsk começa em um dos capítulos mais sombrios da União Soviética. Na década de 1930,
o ditador soviético transformou grande parte da Sibéria em um imenso laboratório de trabalho forçado. Surgiu o sistema dos gulags, campos de prisioneiros espalhados por todo o território, onde eram enviados desde criminosos comuns até opositores políticos, intelectuais e até pessoas simplesmente acusadas de não apoiar o regime. Calcula-se que milhões tenham passado por esses campos. Homens e mulheres que eram obrigados a trabalhar em condições brutais, enfrentando frio, fome, jornadas de até 14 horas por dia. Muitos não sobreviveram. Nesse período, Stalin decidiu transformar aquela região remota em um centro industrial. E como quase ninguém se voluntariaria para viver em um lugar tão extremo, a solução encontrada foi usar prisioneiros. Foi nesse contexto que nasceu o Norilag, o campo de trabalhos forçados criado em 1935. A função dele era erguer uma cidade no meio da tundra para explorar o subsolo riquíssimo em níquel, cobre e outros metais estratégicos para a União Soviética. Entre 1935 e 1956, mais de 400 mil pessoas passaram por esse campo. Estima-se que pelo menos 16 mil tenham morrido ali, vítimas do frio, da fome, dos acidentes de trabalho e das doenças. Até hoje, memoriais lembram os chamados construtores milagrosos, como ficaram conhecidos os prisioneiros que ergueram as fundações da cidade. E por trás de cada edifício ou rua, existe a sombra daquelas décadas em que a sobrevivência dependia mais da resistência humana do que de qualquer tecnologia. No início, os prisioneiros viviam em barracões improvisados. Eram eles que construíam as primeiras ruas, os primeiros prédios, as minas e as fábricas. Muitos ficavam tão desesperados que chegavam a se ferir de propósito, só para escapar da rotina de trabalho. Mas nada disso mudava a engrenagem. Número 5. De campo de prisioneiros à cidade industrial. Quando Stalin morreu, em 1953, o sistema começou a ser desmontado. E em meados da década de 50, o lugar já não era só um campo. Havia ruas traçadas, blocos de apartamentos, escolas, pequenas lojas e até uma infraestrutura mínima funcionando. Em outras palavras, o esqueleto de uma cidade já estava ali. Com o fim dos trabalhos forçados, parte dos ex-prisioneiros permaneceu, e novos trabalhadores chegaram atraídos por um motivo bem claro. O subsolo daquela região era riquíssimo em metais. E para explorar esse tesouro, surgiu a Norilsk Nickel, uma empresa de mineração criada ainda na época soviética, estatal no início, responsável por organizar toda a exploração de níquel, cobre e paládio. A companhia rapidamente se tornou o coração da cidade. Foi ela que construiu hospitais, escolas e centros culturais. Foi ela que manteve o transporte funcionando, que garantiu o abastecimento e que deu forma à vida urbana no meio da tundra. Praticamente tudo girava em torno da empresa. Nos anos seguintes, com a queda da União Soviética, a Norilsk Nickel se transformou na Nornickel, hoje uma das maiores mineradoras privadas do mundo. Só ela emprega dezenas de milhares de pessoas na região. Alguns levantamentos falam em até 80 mil trabalhadores diretos. Não é exagero dizer que quase toda família tem alguém ligado à companhia. E tem um detalhe que ajuda a explicar por que tanta gente aceita viver ali. Os salários pagos costumam ser várias vezes mais altos do que em outras partes da Rússia. Em alguns setores, chegam a ser 5 ou até 10 vezes maiores do que a média nacional. É esse dinheiro que compensa o frio, o isolamento e até a poluição. Assim, o que nasceu como um campo de trabalhos forçados acabou se transformando em uma cidade industrial completa, estruturada por uma empresa que, até hoje, comanda cada aspecto da vida local. Mas o que realmente fez o lugar ganhar a fama de inferno na Terra não foi o frio, nem o isolamento, tampouco a história. Foi a poluição. Número 6. A poluição que transformou Norilsk no inferno na Terra. Só o frio já tornaria esse lugar difícil de aguentar.
Mas o que transforma a cidade num verdadeiro inferno congelado é o ar que se respira. As fábricas espalhadas pela região liberam, todos os anos, milhares de toneladas de dióxido de enxofre. Esse gás, quando entra em contato com a umidade, se transforma em chuva ácida. E foi isso que acabou com praticamente toda a vegetação do entorno. Hoje, quem sai da área urbana encontra um cenário de galhos secos, troncos quebrados e uma terra cinza, sem vida. É como se o mundo lá fora tivesse sido queimado de dentro para fora. No inverno, tudo fica ainda mais pesado. O ar frio cria uma espécie de tampa invisível que segura a fumaça junto ao chão. A cidade inteira amanhece coberta por uma névoa espessa que arde nos olhos e arranha a garganta. E mesmo dentro de casa, com as janelas fechadas, moradores relatam que o cheiro metálico continua presente. Só que não para por aí. Em dias de nevasca, os flocos que caem do céu não são exatamente brancos. Dependendo da direção do vento, eles chegam tingidos de amarelo, vermelho ou até preto. É fuligem. É pó de metal. É poluição pura descendo do céu. E os acidentes industriais só pioram a situação. Em 2016, um dos rios da região, o Daldican, ficou vermelho como sangue depois de um vazamento. As imagens correram o mundo. Era como se alguém tivesse jogado tinta escarlate no meio do Ártico. Mas talvez o caso mais famoso de todos tenha acontecido em 2020. Um tanque de combustível de uma usina industrial cedeu e mais de 20 mil toneladas de diesel vazaram direto sobre o solo congelado. O combustível seguiu até o rio Ambarnaya, um rio de água doce que corta a região de tundra ao redor de Norilsk e que deságua no lago Piazino, as maiores reservas de água do Ártico russo. As imagens da água vermelha e viscosa rodaram o mundo. A tragédia foi tão grave que o próprio Vladimir Putin, presidente da Rússia, entrou ao vivo na televisão para cobrar explicações dos diretores da mineradora. Ele decretou estado de emergência ambiental na hora. O governo classificou o desastre como um dos piores da história do Ártico, mas talvez o pior esteja debaixo dos pés. A cidade foi construída sobre o permafrost, aquela camada de solo que deveria permanecer congelada para sempre. Só que o aquecimento global está fazendo esse gelo subterrâneo derreter. Quando isso acontece, as construções afundam, racham ou desmoronam. Foi o que ajudou a provocar o desastre do diesel em 2020. É como se o próprio chão estivesse avisando que não aguenta mais. Aqui, o frio não é o único inimigo. O que mata não é só a temperatura, mas também o ar, a água e o próprio solo. Um verdadeiro colapso ambiental em câmera lenta. Número 7. Dificuldades. Para muita gente, viver nesse pedaço congelado do Ártico virou motivo de orgulho. É como se fosse uma medalha. Uma prova de que dá para prosperar num lugar onde a maioria das pessoas não conseguiria durar nem uma semana. Mas a vida por lá está longe de ser simples. Não é só o frio extremo que complica. São vários desafios que se somam no dia a dia. O primeiro é o isolamento. Sair dali custa caro. Uma passagem de avião para Moscou ou São Petersburgo pode levar embora boa parte do salário de um trabalhador comum. E não é só a viagem que pesa. Tudo que chega de fora também vem encarecido. Durante o inverno, quando o porto de Dudinka congela, praticamente tudo precisa ser transportado por avião. Aí, frutas, verduras e produtos frescos viram artigos de luxo. O segundo problema é a saúde. A cidade até tem hospitais modernos e médicos qualificados, mas não tem estrutura que resolva os danos causados por anos e anos de poluição pesada. A expectativa de vida segue abaixo da média nacional. E por mais que existam programas oficiais, como o plano Clean Air, a redução da poluição anda em ritmo lento. Outro fantasma ronda por baixo do solo, o permafrost. Essa camada de gelo eterno está derretendo com as mudanças climáticas, e quando o gelo some, o terreno cede. Prédios racham, estradas afundam, tanques industriais ficam instáveis. O desastre de 2020, com o vazamento de diesel, foi um aviso claro de que o próprio chão já não é tão firme quanto antes. O futuro, portanto, é incerto.
Talvez a cidade consiga se modernizar, reduzir a poluição, reforçar suas bases e continuar sendo um centro vital de mineração para a Rússia. Mas também existe a possibilidade de colapso, seja pela contaminação acumulada, seja pelo derretimento do solo. Enquanto isso, quem vive ali segue se equilibrando entre o orgulho de resistir e o medo de que um dia tudo isso desabe. E assim a gente encerra nossa viagem. Depois de ver tudo isso, você encararia viver no inferno congelado da Terra em troca de um salário mais alto? Ou prefere nem chegar perto desse pedaço de gelo perdido no Ártico? Conta pra gente nos comentários. A gente adora saber o que você pensa. Obrigado por acompanhar mais essa viagem com o Belo Mundo. A gente se vê no próximo destino. Até lá!